Obrigada, Carla, de ter informado. Depois eu edito o vídeo. Presente, tá? Então, é impressionante como nossos filhos, vocês aí que já são pais ou que estão se preparando também para isso, como que os filhos, eles entram nesse lugar, e quer apoiar e quer ajudar. Por que que esses filhos, eles entram nesse lugar? Primeiro, por quê? Porque quando nós temos alguém e a gente depende dessa pessoa para nos nutrir, depende desse olhar para nos dar carinho, para nos dar alimento, para nos dar atenção, para nos dar carinho, e a gente vive ali uma relação um pouco de dependência, de simbiose, a gente acaba querendo fazer algo e a gente aprende que para nossa sobrevivência a gente precisaria que essa mãe, que esse pai estivesse bem. Percebe? Então, quando a gente nasce, né, e esses pais, eles voltam aonde? Na infância deles, na adolescência deles, na fase da vida adulta, nos amores, na profissão que eles gostariam de ter tido, na educação que eles gostariam de ter tido. E eles querem, muitas das vezes, fazer por nós até o que eles não tiveram. Eles querem, a intenção deles é que a nossa vida, a nossa educação seja perfeita, que aquilo que os pais deles não fizeram, que eles possam fazer e fazer mais e melhor. E aí eles se perdem. Por quê? Porque eles começam a ter uma arrogância. Deixa eu só tomar uma água aqui. Quando eu quero fazer mais e melhor que os meus pais. Boa tarde, Dilma, Isá, Rodinei. Muito bom. Que bom a gente estar aqui. Então, quando a gente quer fazer mais e melhor, a gente entra numa prepotência. A gente entra no eu sei fazer, os meus pais não fizeram bem. Então, por exemplo, meu pai foi ausente, eu vou querer ser mais presente, e aí eu me perco, tá? E perde mesmo. O meu pai não me deu presente, eu vou encher meu filho de presentes. E aí acaba fazendo o mesmo que os pais fizeram, porque tem uma força maior, sabe? Que é a questão de uma hierarquia. Esses pais, do jeito que eles fizeram e como eles fizeram, eles estavam buscando ali, dentro do que eles podiam, fazer o melhor. Então, a gente entra numa arrogância que o destino nos leva a cometer os mesmos atos que eles fizeram. Então, se eles não foram presentes, acaba que na minha prepotência e na minha arrogância eu quero ser mais presente, mas a vida me tira por alguma coisa. E eu vou ser ausente, como meu pai foi. Então, o que a gente vê nos movimentos sistêmicos, né? Hoje mesmo eu atendi e a questão era, meu pai queria uma farmacêutica, ele elogiava muito, né, as pessoas os meus primos que eram farmacêuticos, e eu fui lá e me inscrevi para a faculdade de farmácia, mas eu nunca consegui, e eu me frustrei, né? E aí a minha vida também não seguiu em nenhuma outra profissão. Por quê? Porque meu pai queria uma farmacêutica. Eu já vi casos assim também de... a minha mãe queria que eu fosse uma concursada. E eu fui fazer concurso. E eu passei. E eu tô esperando aposentar
para eu fazer o que eu realmente quero fazer, quis fazer. E a vida passou, né? E a vida passa, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Tá fazendo sentido, pessoal, o que eu tô falando? Falem aí pra mim. Como sair disso? Como nos liberarmos, né? Dessas situações? Primeiro, conhecendo a história, né, dos nossos pais. Conhecendo a história, a minha história, a história dos meus pais. Não querer agradar, tá? Por que querer agradar? Em algum grau a gente agrada, sabe? Mas agradar é uma faca de dois gumes, porque a gente agrada e desagrada ao mesmo tempo, porque a gente vai estar infeliz e aumentando o nosso peso, vivendo uma vida sem sentido, adoecendo. A gente não está agradando ninguém, né? Porque a gente não está feliz. Como é isso, né? Então não tem esse agradar, né? Ou querer salvar, né? A Carla tá dizendo aqui, tá fazendo sentido totalmente. Tem hora que eu tô olhando aqui no Instagram e tem hora que eu tô olhando aqui na câmera do YouTube. Então, abrir mão de querer agradar, abrir mão de querer salvar e se autoconhecer. Através de quê, gente? Tem tantas ferramentas para autoconhecimento. A terapia é uma ferramenta. Mapa natal é uma ferramenta. Mapa numerológico é uma ferramenta. Então, quando eu me conheço, eu sei o que é bom para mim, o que é importante. Então, eu vou caminhando nesse sentido. E quando a minha mãe, quando meu pai vê que eu tô bem, eles param de entrar na minha vida. Eles param de querer dar palpite. Os pais dão palpite na nossa vida quando eles percebem que a nossa vida não está fluindo, quando a gente está adoecendo, quando a gente não está bem, quando a gente está triste, quando a gente está contando, né, os nossos problemas para eles. Aí eles vão querer entrar. Tá? Guardaram? Isso. 3 formas de nos liberarmos: conhecendo a história dos nossos pais, né? Sabendo o que é deles e o que é nosso, não querer agradar, não querer salvar os nossos pais, a história deles é deles, eu entro nesse local de honra, de saber que eles são maiores do que eu, e eu só digo sim para tudo que foi, como foi. Mais disso, pessoal, nós vamos ter um evento dia 9 e 10 de junho, uma imersão sábado e domingo até meio-dia, tá? Um círculo para a gente fazer um trabalho que chama Cura da Mãe, vai ser presencial, tá? Esse trabalho. Amanhã nós temos constelação familiar, às 14 horas, vai ser no MIT, tá? É uma constelação intrauterina. E dia 25 do 5, né, esse mês, constelação em grupo, tá? Tudo bem? Então, conhecendo a história, não querer agradar, não querer salvar e autoconhecimento. Porque quando os pais nos veem, quando a gente está criança, né, eles veem também todas as dores deles, as mágoas deles, os sofrimentos, as coisas que eles não conseguiram lidar e projetam tudo na criança, projetam tudo em nós. Eles fazem por maldade? Não fazem. Mas eles nos sufocam, né, com as suas projeções, né, com o excesso do amor. O excesso do amor também prejudica. Então, a gente vai encontrando o nosso caminho. Obrigada, Carla. Então, tá. Então, eu quero falar um pouquinho aqui hoje sobre a terapia individual do livro da Úrsula Frank, né? Quando fecho os olhos, vejo você.
página 33. Isso é importante, Dilma. A Dilma está falando aqui, não dou palpite na vida dos meus filhos. É importante que os pais estejam apenas para apoiar. Né? Filho, vai para o mundo. E se você precisar de algo, eu tô aqui. Sua mãe está sempre aqui para você. Né? Eles sentirem que eles têm para onde voltar. Né? Mas a ideia é que a gente não volte. Né? Porque quando a gente volta é porque a gente está tendo que resolver alguma coisa ainda. Né? Que a gente vá para o mundo. Tá? E saiba que a gente tem apoio, que a gente tem para onde voltar. Caso dê errado. Porque às vezes dá errado. Né? Nem sempre tudo dá certo. Né? E a gente sentir que a gente tem apoio é muito bom. Então, terapia individual. Ah, tá. Vamos lá. Aos olhos do terapeuta, eu vou pegar pequenos trechos e depois a gente volta para comentar. Combinado? Aos olhos do terapeuta, até mesmo numa sala pequena, sempre haverá espaço suficiente para se colocar 2 ou 3 papéis no chão, para fazer uma constelação familiar, porque a gente entra nos campos colocando papéis no chão. Eu vou sentir como é estar aqui, como é estar no lugar de mãe dessa pessoa, como é estar no lugar da filha dessa pessoa, né? Como é estar no lugar dessa pessoa, calçar os sapatos que ela calça. Eu estava me lembrando, ao fazer esse material, de uma constelação que a gente fez aqui, de uma pessoa, ela não tinha nenhum contato com constelação familiar, mas ela tinha muito julgamento com relação ao pai dela. E ela foi, escolheram ela que aleatoriamente, a pessoa nem conhecia ela, a história dela, escolheu ela para representar o pai. E ela falou, Silvana de Deus, o que eu fui me colocar, né, no lugar do pai, para eu sentir como é ser pai. Porque ela até então ela julgava muito o pai, porque o pai realmente deixou, abandonou. Então, com pessoas ou com papéis, é possível fazer isso, né, esse trabalho. Se um espaço eu posso imaginar, né, algo, esse espaço é possível para realizar esse trabalho. Né? Então, eu posso dizer para essa pessoa, volte na sua imagem interna até o ponto em que a distância estiver certa para você. Né? Então, se tem espaço, eu me desloco. Ou eu posso imaginar, né, que o meu avô, exemplo, dá tantos passos à minha frente, tantos quanto forem necessários, em direção a mim ou se distanciando de mim. Em espaços pequenos, a constelação pode ser feita também com auxílio de pequenas figuras ou objetos em cima da mesa. A gente pode utilizar isso também. As constelações podem enriquecer e complementar terapias contínuas. Então, a dúvida que a gente colocou no texto, né? Terapia versus constelação familiar. Isso apoia ou não? Aí ele vai responder, ele não, a Ursula Flank, né, vai responder aqui para nós. Ó. Se como terapeuta, né, já se está trabalhando com o cliente em uma terapia individual clássica e quiser fazer uma constelação, uma sessão individual, ok. Entretanto, ainda não sabe exatamente como encontrará os primeiros passos. Então, começa-se com pequenos exercícios ou com uma única dinâmica que vai examinar e pesquisar junto ao cliente. A transição pode ser leve e não dramática. Né? Então, quer dizer, eu faço um primeiro contato com essa pessoa que já está numa terapia, vejo o que é a questão que ela traz e faço algum movimento. Isso pode ser online, pessoal, isso pode ser presencial, é a mesma coisa. A informação, ela vem junto com a pessoa.
a dinâmica, né? As pessoas que vão representar ou o que vai ali acontecer já faz parte de uma informação, de um campo que vem junto com a pessoa. Né? Então ele fala aqui, ó, faz-se uma anamnese da família, se ainda não tiver feito. Escolhe-se as pessoas importantes. Podem sistematizar as informações recebidas até o momento, com a ajuda de uma árvore genealógica. Então é bom a gente saber informações da família. A avó, como é que foi a avó? A avó tinha algum problema de saúde? O que levou ela a ter esse problema de saúde? Qual que é a ligação minha com essa pessoa? Eu tive a ligação, a presença, o tanto que eu gostaria dessa pessoa, dessa avó? Ou foi me impedido de eu ter acesso a essa avó? Eu gostaria de ter mais acesso? Porque às vezes eu tenho alguma questão ali, ou não, tá? É só no campo que a gente vê. Tudo são elucubrações até se colocar o campo, né? As representações, e a gente observa. Podem, né? Aí eu já falei isso aqui. Então é bom a gente ter informações do nosso sistema familiar, tá? Provavelmente já se formaram as primeiras hipóteses no decorrer da terapia e através da experiência prévia com as constelações deve-se saber quais as pessoas e dinâmicas importantes para os sintomas do cliente. Aí a gente coloca ali pessoas que a gente imagina que tem a ver. Uma constelação intrauterina, pessoal, a gente já imagina onde que está a questão. Né? Então, ali na constelação, a gente faz também constelação intrauterina. Por quê? Porque muitas das questões que a gente traz tem muito a ver com o parto, tem muito a ver com os sintomas, as emoções da mãe, ali aos 9 meses. A minha mãe tinha muito problema com o financeiro, ela tinha muita preocupação, insegurança, tinha muito problema na época financeiro. Então, como que é a minha vida hoje financeira? A minha mãe não estava muito presente, ela tinha muito medo do parto. E ela entregou tudo para os profissionais, para os médicos. Né? Ela colocou toda a força dela, a presença dela em algo fora, né? Que foram os profissionais. Né? Como é que era meu pai? Como é que ele estava presente ali no ato da concepção? Como é que estava minha mãe na concepção? Então, são várias variantes, tá? Então, isso tudo é visto, né? Se souber de pessoas que morreram precocemente ou se a relação com um dos pais é problemática, então se conduz o cliente através de suas imagens internas ao encontro direto com uma dessas pessoas, pesquisando-se os sentimentos, reações físicas e a qualidade do contato, aprofundando as boas experiências com deveres de casa. Então, é bom que numa constelação familiar também tenha alguma coisa para eu fazer após aquele momento. Que eu não acho que aquilo tudo é pronto e acabou. Não. Tem coisas que eu vou ainda integrar daquilo que aconteceu, daquilo que eu vi. Há coisas que eu vou elaborar. Então, é bom que numa constelação tenha tarefas e tenha também o silêncio, que as pessoas que participaram, mesmo que não conheçam aquela pessoa que constelou, essas pessoas façam silêncio, não comentem. Né? Eu participei de uma constelação que aconteceu tal coisa e era assim, e aí eu senti tal coisa. Não. Respeite aquele campo de informação, não comente. Porque isso também vai ressoar na minha história. Se eu participo, eu tenho um porquê estar participando. Eu tenho algo ali também a ser resolvido, elaborado naquilo que aquela pessoa trouxe. É impressionante.
Se eu participo é porque eu tenho algo a ver com aquilo. Tem algo na minha vida também. Precisa de ser trabalhada naquilo. Então, nada é, num campo de constelação familiar, nada é por acaso. Nada, nenhuma pessoa participa, nenhum participante não é beneficiado. Todos são. Então, pode-se formar gradativamente o conhecimento sistêmico e deixá-lo fluir na terapia, tocando sucessivamente em temas e dinâmicas diferentes. Então, o que eu faço nas constelações familiares? Normalmente eu marco depois, 7 dias, 8 dias, 10 dias depois com a pessoa, para ver o que é que aconteceu. E eu continuo trabalhando aquelas questões, com terapia, né? Quando um cliente vier para começar uma terapia individual, então verifica-se, em primeiro lugar, sua questão e o sintoma do qual está se queixando em relação a um possível contexto familiar. Talvez ele esteja procurando apoio para temas do cotidiano, que nem sempre exigem um tratamento sistêmico. Mesmo quando se mostra que a dinâmica familiar desempenha um papel para os sintomas, a constelação nem sempre é o primeiro passo. Então, pode ser que tenha a ver com uma logística. Por exemplo, eu tenho problemas com os meus relacionamentos afetivos. Como é que você é nos seus relacionamentos? Isso tem a ver com o sistema familiar que essa pessoa traz, que essa pessoa veio ou não? Pode ser uma logística. Por exemplo, a minha empresa não está fluindo, não está indo bem. Pode ser questões de constelação familiar, de pessoas que não estão sendo honradas, pessoas que construíram aquela empresa, que saíram daquela empresa e não são lembradas. Pode ser, isso é constelação. E pode ser logística. Eu estou fazendo uma divulgação, eu estou com um bom preço, eu estou com uma boa localização. Isso é logística. Então, nem sempre é constelação familiar. E aí a gente tem que conversar para saber. Algumas vezes a apresentação de uma explicação de padrões de dinâmicas psíquicas já ajuda, e algumas outras vezes puras intervenções terapêuticas comportamentais ou um trabalho cognitivo são adequados. Algumas vezes dar instruções para exercícios físicos de relaxamento é exatamente aquilo de que o cliente precisa e procura. Então aqui está dizendo, nem sempre é constelação familiar. Nem sempre é. Pessoal, eu vou encerrar por aqui. A gente já tá aqui, já tem 30 minutos, tá? Eu não quero cansar vocês. Eu acho que informação demais também não ajuda. Então, alguma pergunta? Eu tô aqui disponível para vocês. Como é? Ficou claro? Esse vídeo vai ficar gravado, né, para vocês assistirem novamente, reverem. Semana que vem eu tô aqui novamente às 17 horas. Eu vou falar sobre intervalo entre as sessões de constelação e novas constelações, tá? Foi bom? Valeu a pena? Tudo bem? Alguma pergunta? Qualquer coisa também vocês podem fazer pergunta no direct ou aqui no corpo do YouTube, né? Tem uma seção aqui para perguntas. Tá bom? Muito bem. Muito bom. Obrigada aí pela participação, pela presença, tá? E lembrem-se, dia 25, constelação familiar. Dia 9 e 10 de junho, a cura da mãe, que da mãe depende o nosso feminino, da mãe depende o nosso sucesso, né? Da mãe depende o olhar para a vida, né? Os relacionamentos, né? Como você trata a sua mãe é como a vida te trata, né? Então,
curar. É uma oportunidade. Se você voltou para a casa da sua mãe, talvez tenha alguma coisa aí, né, para ser vista, né, para ser curada, tá? Então, a vida vai mostrando pra gente, né, os relacionamentos, as mágoas que a gente tem em relação ao sexo oposto, tem a ver com a mãe, a mágoa que a gente tem da mãe. Tudo bem? E mãe é a mãe que a gente precisa, né? É a mãe certa, sempre. Tudo bem? Obrigada, pessoal. Valeu, né, Dilma? Obrigada. Beijos, beijos, carinhos. Vou sair aqui no Instagram e vamos encerrar aqui no YouTube. Obrigada.